E agora nós vamos voltar às homenagens ao arcebispo emérito e agora administrador apostólico de Goiânia, Dom Washington Cruz, que muito fez pela arquidiocese nesses 19 anos de seu pastoreio. Desta vez vamos conhecer detalhes de sua atuação por aqui. Além de instituir novas estruturas de serviço pastoral, desde o início do episcopado, Dom Washington Cruz planejou reestruturar todo o processo formativo, tanto no âmbito da pastoral vocacional, como na reforma e construção de seminários. Dom Washington ordenou 36 padres diocesanos em Goiânia e 16 padres religiosos. Além disso, dos 54 diáconos ordenados, o arcebispo foi responsável por ordenar 42 deles. Dom Washington, com a sua chegada à Diocese de Goiânia, logo ele iniciou-se a preparação para que iniciássemos a escola de preparação dos diáconos, a formação dos diáconos permanentes em Goiânia. No dia de Santo Estevão, 26 de dezembro de 2006, iniciou-se a escola diaconal Santo Estevão, na Arquidiocese de Goiânia. E com a criação, logo em seguida, também iniciou-se a primeira formação. Terminando essa formação, Dom Washington encaminhou, através da escola Santo Estevão, para missões em paróquias onde os candidatos eles não pertenciam. Dom Washington sempre foi um bispo, uma pessoa, pode dizer, como um pai. Aquele pai que está sempre orientando. E nunca vi Dom Washington, como a gente fala assim, raiando, né? Brigando com os seus filhos diáconos ou na formação mesmo, né? Sempre orientando, com aquela calma sempre que ele teve, né? E sempre tem, nos encaminhando para a melhor maneira de estar ajudando as pessoas. Então a gente pode dizer que era um pai, né, que estava ali ensinando e cuidando. Eu e minha família somos muito gratos a Dom Washington, porque temos ele como um pai que sempre nos orientou, nos ajudou e continua nos encaminhando para fazer o melhor que eu e minha família podemos fazer dentro da nossa igreja de Goiânia. Eu posso dizer que todos os diáconos da Arquidiocese de Goiânia é muito grato a Dom Washington e todos procuram fazer o que pode, de acordo com suas condições, para fazer o melhor, para ser um exemplo que Dom Washington sempre sonhou e sempre deu as condições que nós pudéssemos fazer o melhor. Então, nós, diáconos permanentes da Arquidiocese de Goiânia, podemos dizer assim, Dom Washington, muito obrigado. Infelizmente, o seu tempo chegou e para nós não vai fazer falta que vai chegar um outro, mas o Senhor deixou marcas para todas as nossas vidas. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando e dando muita saúde para o Senhor nos ajudar nas formações. Dom Washington Cruz trabalhou muito também pela educação em Goiás, sobretudo a básica e a superior. Além disso, promoveu diversas ações importantes nesse âmbito. E houve diversos momentos do voltar-se do arcebispo para a educação. Primeiro, o olhar global dele. Me parece que Dom Washington teve uma atenção e um amor muito especial para com a educação. E eu destacaria na sua atuação, sobretudo, a educação básica e a educação superior. Além, claro, da educação popular, das iniciativas que há de educação informal, daquilo que se faz nos centros de educação infantil, de creches, de diversas instituições de assistência, mas, sobretudo, na educação formal, houve uma atenção especial. E esta atenção diferenciada do ponto de vista pastoral, ela se fez, sobretudo, com a criação de vicariatos. A arquidiocese é estruturada em vicariatos territoriais, em que distribui conjuntos de paróquias que abrangem grandes regiões da arquidiocese, dos 28 municípios da arquidiocese,
e também vicariatos ambientais, vicariato para a comunicação, vicariato para a saúde, e ele criou então o vicariato para a educação e cultura. Dom Washington escreveu 18 cartas pastorais à frente da arquidiocese, desde que chegou em Goiânia. 2 destas cartas pastorais, de 18, foram dedicadas à educação. Uma à educação básica, uma carta pastoral, e outra dedicada à educação superior e, em particular, à Universidade Católica. Nestas cartas há toda uma fundamentação, uma análise da realidade, uma fundamentação teológica e, vamos dizer, orientações ou, vamos dizer, sugestões para um modo de conduzir-se a educação católica aqui no âmbito arquidiocesano e também com sugestões aqui para o Centro-Oeste. Claro que isso tem desdobramentos depois na ação das escolas, na articulação dos educadores, na prática do ensino-aprendizagem. Então, isso não se escreve apenas para instituições, mas com uma visão de conjunto, de sociedade e para o bem, sobretudo, do povo. O arcebispo sempre se reunia mensalmente, durante quase 20 anos, com os diretores das escolas católicas. E aí se avaliava o trabalho que era feito por estas escolas, as dificuldades que enfrentavam, as iniciativas que eram preciso tomar conjuntamente entre estas escolas, as ações conjuntas que poderiam ser assumidas. E graças a isso, muita coisa aconteceu de um modo integrado, desde os jogos esportivos acontecidos entre as escolas, depois a Romaria da Educação Católica, em que uma média de 5 ou 6 mil estudantes, crianças do maternal até ensino médio, universitários, no mês de maio, durante 20 anos consecutivos, fazendo esta caminhada de Goiânia até Trindade, até o Santuário do Pai Eterno, e lá tendo uma grande celebração daqueles que trabalham ou vivem o mundo da educação. Também houve, vamos dizer, microações, mas que tocavam profundamente. Eu lembro de Dom Washington criando aquilo que era a bênção das mochilas. Era mais um jeito também de aproximar e trazer um ânimo no início de cada ano acadêmico. Também houve iniciativas como toda esta forma de congregar a educação em ações sociais, o que foi muito importante. Por exemplo, a Semana de Cultura e Cidadania e a Jornada de Cidadania. Só para se ter uma ideia, Dom Washington Cruz foi responsável pelo reconhecimento pontifício da Universidade Católica de Goiás no ano de 2009. O professor Volmir Amado, que foi reitor por muitos anos da instituição, relembra com carinho dos momentos compartilhados com o nosso arcebispo. Eu conheço Dom Washington desde quando ele chegou à Diocese de São Luís de Montes Belos. Era um dos bispos mais novos do Brasil, com apenas 40 anos de idade e muito aberto, atento às mudanças que estavam acontecendo no país, na igreja e, sobretudo, aqui na região centro-oeste. E, de alguma maneira, houve uma proximidade também em razão da minha participação em 2 campos. Um, na formação dos seminaristas no Instituto de Filosofia e Teologia, e outro também na atuação com os leigos, porque havia também os conselhos de leigos em cada diocese. Mas quando ele chegou a Goiânia, aí claro que o foco, a presença do bispo aqui na arquidiocese, com uma diocese tão vasta, com a complexidade que é dos desafios e também com uma diversificação de instituições no campo da educação, da ação social, da assistência, do meio ambiente, enfim, diversas ramificações nas quais a igreja tem presença. E isto exige a presença do bispo. Então houve uma interface imediata minha como reitor da universidade. Ele, em setembro de 2002,
havia então me convidado a assumir a reitoria da universidade. A atuação de Dom Washington Cruz frente à Arquidiocese de Goiânia resultou ainda na criação de 55 paróquias e 6 quase-paróquias. Uma delas, inclusive, foi erigida em santuário. O fato do Dom Washington ter criado 55 paróquias representa, assim, o zelo pastoral dele, né, como pastor, né, que conduz a igreja, a Arquidiocese de Goiânia, a preocupação dele em responder às demandas pastorais, às necessidades de evangelização, a implementação de frentes missionárias, né? Tudo isso revela o zelo, a preocupação, o amor que ele tem pelo nosso povo, né? Então eu sou muito grato ao Dom Washington por esse cuidado que ele teve desde o começo, né? Desde quando ele chegou na Arquidiocese de Goiânia. Eu me recordo de muitas coisas assim especiais que o Dom Washington garantiu e trouxe, né, para dentro da nossa arquidiocese. O Dom Washington, além desse zelo pastoral que ele tem para com a paróquia e santuário, o Dom Washington ele favoreceu muito o planejamento pastoral. Quando ele chegou aqui na arquidiocese, ele teve a preocupação de organizar a igreja. E das atividades que ele implementou foi o sino do arquidiocesano, né? Também uma outra preocupação dele sempre é com o zelo com o clero. Ele sempre se preocupou, ligava para os padres, a mim mesmo várias vezes, ligando, querendo saber como que a gente está, né? Se a gente estava acompanhando as reuniões, se a gente estava se orientando, né? na pastoral. Então, assim, esse zelo dele, essa ação planejada, né, um sínodo que marcou a Arquidiocese de Goiânia, buscando a comunhão, a participação, buscando a missionariedade do leigo. Ele não apagou, né, aqueles projetos iniciais que os outros bispos implementaram aqui, no caso Dom Fernando, Dom Antônio. Ele continuou esses projetos, por exemplo, as reuniões pastorais aos sábados, né, lá no CPDF, ele sempre zeloso por isso, convocando os leigos. Ele não destruiu, né, essa ação importante para a arquidiocese. Dentre várias arquidioceses, essa marca ele vai deixar, porque Goiânia, a Arquidiocese de Goiânia, dentre tantas, ela é uma das poucas que tem essa iniciativa de chamar os leigos mês a mês para uma reunião pastoral arquidiocesana.